Bom dia, meus irmãos, a paz de Cristo seja com todos que nos ouvem. A palavra de Deus, lá em João capítulo 15, versículos de 1 a 5, diz assim, os irmãos acompanham: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permaneceres na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te bendizemos na manhã deste dia, exaltamos o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Louvado seja o teu nome. Deus Santo, obrigado por mais um dia que o Senhor nos presenteia. Nós queremos consagrar este dia ao Senhor e que o Espírito Santo do Senhor nos conduza na tua vontade e que tenhamos um abençoado dia na tua presença, para louvor da tua glória, hoje e sempre. Amém, Senhor. Coração dorido, gozo, paz, consolação, é porque nós não levamos tudo a Ele em oração. Andas triste e carregado de pesares e de dor. Ah, Jesus, eterno abrigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração.
Oh, 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 já podemos alcançar. Olá, você que me ouve nesta manhã com Deus, quero compartilhar contigo o texto que se encontra em Tiago, capítulo 1 e o versículo 18. E assim diz a palavra do Senhor: Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Até aqui a palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quando nós pensamos em uma árvore frutífera, normalmente nós admiramos os frutos que aparecem nos seus galhos, mas nós sabemos que o segredo não está nos frutos, está na raiz. Se a raiz ela é saudável, a árvore ela produzirá fruto no tempo certo. E assim também é na vida cristã. Muitas pessoas pensam que ser cristão é apenas mudar de comportamento, ou quem sabe abandonar alguns pecados, ou adotar alguns bons hábitos, mas não é isso que é ser cristão. Tiago nos ensina que a verdadeira transformação acontece muito antes disso. Ela começa quando Deus ele realiza um milagre em nosso coração. Ele diz que, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Veja isso que ele diz. Ou seja, a vida cristã não começa com uma decisão humana. Ela começa com a iniciativa graciosa do nosso Deus. Tiago está falando de regeneração. Nós estávamos espiritualmente mortos, incapazes de amar a Deus ou até mesmo de buscá-lo por nós mesmos. Mas Deus, pela ação do Espírito Santo, usou a sua palavra para nos dar vida. E foi exatamente isso que Jesus ele ensinou para Nicodemos no seu encontro, ali em João capítulo 3. Ele diz para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Pedro vai dizer a mesma coisa. Pedro nos diz que nós fomos regenerados mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Você consegue perceber a beleza de tudo isso? A mesma palavra que anunciou o Evangelho ao nosso coração, essa mesma palavra foi um instrumento que Deus usou para criar uma nova vida dentro de nós. O Evangelho não apenas nos informa, pelo contrário, o Evangelho transforma. Mas veja, Tiago não para na regeneração. Ele diz lá no versículo 21 do mesmo capítulo 1, no versículo 21 ele diz: Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Perceba, a palavra foi plantada em nós como uma semente viva e uma semente saudável. Ela não permanece debaixo da terra para sempre, pelo contrário, ela cria raízes, ela cresce, ela produz frutos. Assim acontece com todo o verdadeiro cristão. A palavra não apenas nos faz nascer, ela também nos faz crescer. Ela corrige, consola, confronta, ela fortalece, ela nos torna cada vez mais parecidos com o nosso Redentor, cada vez mais parecido com Cristo Jesus. Mas esse texto que nós aprendemos, aqui nós lemos, o versículo 21, ele fala de despojar, ou seja, despir. E não é somente um despir-se, mas é um despir-se e revestir-se. Por isso que Tiago apresenta dois movimentos aqui. Primeiro ele diz, livrem-se de toda impureza e de toda maldade. Mas depois disso, depois de se livrar de toda impureza, de toda maldade, ele diz, recebam com mansidão a palavra. Há sempre um abandonar e um abraçar. Não basta abandonar o pecado. É preciso encher o coração da verdade de Deus. Quando nós tiramos o pecado, mas nós não alimentamos a alma com a palavra, nós deixamos espaço para que velhos hábitos eles retornem. A santificação acontece quando diariamente nós substituímos as mentiras do pecado pela verdade das Escrituras. Mas qual é o coração dessa palavra? E não tem como responder de outra maneira que não seja Cristo Jesus. Porque toda a Escritura aponta para Ele. Foi por meio do Evangelho de Cristo crucificado e ser ressurreto que Deus nos deu vida. Foi Cristo quem morreu pelos nossos pecados. Foi Cristo quem ressuscitou para a nossa justificação. Foi Cristo quem enviou o Espírito Santo para habitar em nós. E é Cristo quem continua nos transformando por si,
por meio da sua palavra. Ele mesmo nos transforma por meio da sua palavra. Sem Cristo, a Bíblia se torna apenas um livro de regras, mas com Cristo, ela se torna alimento para nossa alma. Cada vez que nós abrimos as Escrituras, nós não estamos apenas adquirindo conhecimento, nós estamos sendo conduzidos à comunhão com o nosso Salvador, com o nosso Redentor. Meus irmãos, minhas irmãs, Tiago, ele espera que essa palavra produza frutos. Pedro, ele resume esse fruto dizendo sobre obediência, santidade, amor sincero pelos irmãos. Em outras palavras, a verdadeira fé não muda a maneira de viver. Não somos salvos pelas boas obras, mas quem foi salvo inevitavelmente começa a produzir boas obras. Como Jesus nos ensinou, toda árvore boa, ela produz bons frutos. E os frutos não são os frutos que produzem a árvore, pelo contrário, a árvore produz os frutos. E da mesma maneira, a regeneração produz uma nova vida. Eu queria trazer para nós aqui agora umas aplicações práticas para a nossa vida diária. Em primeiro lugar, a primeira aplicação prática para nós é alimente-se diariamente da palavra. Porque assim como o corpo ele precisa de alimento todos os dias, a nova vida em Cristo precisa ser nutrida. E como é essa nutrição? É pela palavra de Deus, constantemente pelas Escrituras. Não leia apenas para adquirir informação, leia para encontrar Cristo, leia para ouvir a voz do seu Supremo Pastor. Mas uma segunda lição que nós podemos tirar aqui é receba a palavra com humildade. Observem que Tiago ele fala em recebê-la com mansidão. E isso significa abandonar a atitude de quem sempre acha que já sabe tudo. O discípulo, ele permanece ensinável. Nós sempre somos ensináveis. Mas uma terceira lição para nós também, examine os frutos da sua vida. Pergunte a si mesmo, a palavra implantada está produzindo mudanças? Ou uma outra pergunta que nós devemos responder, você percebe crescimento em amor, paciência, domínio próprio e santidade? Se você tem percebido isso é porque o Espírito continua trabalhando. E ele trabalha dia a dia no nosso viver. Mas uma quarta e última lição que eu queria tirar para nós. Nunca confie na sua própria força. O crescimento espiritual não acontece pelo esforço humano apenas. Nós nos esforçamos, nós buscamos a santificação, nós buscamos conhecer cada vez mais a Cristo, mas nós sabemos que é Cristo quem opera em nós. Quanto mais permanecemos unidos a Ele, mais frutos produzimos. Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Por isso eu queria concluir essa nossa manhã com Deus, dizendo que Deus, Ele não apenas nos perdoou, Ele nos deu uma nova vida. Ele plantou em nosso coração uma palavra viva, poderosa, palavra essa eficaz. Essa palavra continua produzindo frutos, mesmo em meio às provações. Às vezes o crescimento parece lento, às vezes nós não enxergamos grandes mudanças, mas a semente plantada por Deus nunca deixa de produzir. Por isso, permaneçamos firmes, alimentando-nos das Escrituras, olhando para Cristo, dependendo da ação do Espírito Santo e confiando em que aquele que nos gerou pela palavra da verdade, ele continuará a sua obra até o dia de Cristo Jesus. Que a palavra implantada encontre um coração humilde, que produza o caráter de Cristo em nós e dê muitos frutos para a glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Quero Salvador comigo, ao seu lado sempre andar. Quero tê-lo muito perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, protegido em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero Salvador comigo, porque fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé, confiando no Senhor, protegido
através de luz ou sombras, no desgosto e no prazer, confiando no Senhor, protegido em seu amor, seguirei o meu caminho sem tristeza e sem temor. Nos principais pontos da nossa doutrina reformada é a suficiência de Cristo Jesus. Os reformadores em latim diziam solos Christus, somente Cristo Jesus. A minha fé, o meu amor, a minha paz, só em Jesus. Se o medo vem na escuridão, a minha luz, só em Jesus. Meu coração, todo meu ser, essa canção a ti, Jesus, o Rei dos Reis, o meu Senhor, a salvação, só em Jesus, só em Jesus, somente só em Jesus, somente em Jesus, somente em Jesus. Quero Salvador comigo, sabe o guia, bom pastor, nesta vida e além da morte, longe do perigo e dor. Oremos. Senhor, mais uma vez somos gratos ao Senhor pela reflexão desta manhã. Nos abençoe a produzir no dia de hoje bons frutos para a honra e glória do Teu nome. Amém, amém e amém, Senhor.